Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à nossa leitura e reflexão do dia, neste domingo, onde celebramos a Sagrada Família de Jesus, Maria e José. A primeira leitura, retirada do livro do Eclesiástico, capítulo 3, versículos de 3 a 7, e depois de 14 a 17. Deus honra o pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra o seu pai alcança o perdão dos pecados, evita cometê-los e será ouvido na oração cotidiana. Quem respeita a sua mãe é como alguém que ajunta tesouros no céu. Quem honra o seu pai terá alegria com os seus próprios filhos, e no dia em que orar será atendido. Quem respeita o seu pai terá vida longa, e quem desobedece ao pai é o consolo da sua mãe. Meu filho, ampara o teu pai na velhice e não lhe causes desgosto enquanto ele vive. Mesmo que ele esteja perdendo a lucidez, procura ser compreensivo para com ele. Não o humilhes em nenhum dos dias de sua vida. A caridade feita a teu pai não será esquecida, mas servirá para reparar os teus pecados, e na justiça será para a tua edificação. Palavra do Senhor. Responderemos este texto do Eclesiástico com o Salmo 127, cujo refrão é: Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Feliz és tu se temes o Senhor e trilhas seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos has de viver, serás feliz, tudo irá bem. A tua esposa uma videira bem fecunda no coração da tua casa. Os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor da tua mesa. Será assim abençoado todo um homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião cada dia da tua vida. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Nossa segunda leitura, proposta para reflexão deste domingo da Sagrada Família, é retirada de Colossenses 3, 12 e 21. Irmãos, vós sois amados por Deus, sois os seus santos, eleitos. Por isso, revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutualmente, se um tiver queixa contra o outro. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. Mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo reine em vossos corações, a qual fostes chamados como membros de um só corpo, e sede agradecidos. Que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós. Ensinai e admoestai-vos uns aos outros com toda a sabedoria. Do fundo dos vossos corações, cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais em ação de graças. Tudo o que fizerdes em palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, dai graças a Deus, o Pai. Esposas, sede solícitas para com os vossos maridos, como convém ao Senhor. Maridos, amai vossas esposas e não sejais grosseiros com elas. Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, pois isso é bom e correto no Senhor. Pais, não intimideis os vossos filhos, para que eles não desanimem. Palavra do Senhor. O evangelho proposto, então, para a nossa reflexão deste domingo da Sagrada Família é o de Lucas, capítulo 2, versículos de 22 a 40. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos,
como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar o teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada e, quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, de dia e de noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Israel. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Os textos escolhidos para celebrar a Sagrada Família sugerem uma noção de uma família santa que não despreza os possíveis desencontros, desentendimentos, diferenças, fruto inclusive da pluralidade que constitui esta unidade chamada família. É uma pequena unidade, às vezes 3, 4 pessoas, mas isso já é suficiente para que algumas diferenças se estabeleçam lá. E por isso os textos escolhidos para hoje, eles vão estabelecendo marcos, como tabus, como sinalizadores de limites. Por exemplo, a primeira leitura do livro do Eclesiástico insiste muito na ideia de honrar os pais. Honrar não é agradecer, como se eles tivessem sido muito bons e a gente honra porque agradece. E só deveria honrar se tivesse motivos para agradecer. Mas honrar é incondicionalmente, como sugere o texto. Ao honrar, nós estamos fazendo um ato de fé, porque independentemente de neles encontrarmos razões para honrar, para agradecer, nós o fazemos por eles terem sido, no mistério de Deus, escolhidos como nossos pais. Mesmo que não encontremos neles razões suficientes, porque eles são humanos, têm lá os seus limites, para honrá-los, honrar é, em última instância, um ato de culto ao próprio Deus que nos deu os nossos pais. E aí o Senhor diz, no texto do Eclesiástico, que aquele que honra os pais também será honrado por Deus. Não se toca no tema, por exemplo, das razões oferecidas ou não pelos pais para honrar. O tema tratado é que, da parte do Senhor, ele nos convida a honrar incondicionalmente os pais, dito aos filhos, e que, da parte dele também, do Senhor Deus, ele honrará aquele que, com um ato de fé, é capaz de honrar o próprio Senhor nos pais. A segunda leitura supõe ali, já dentro de comunidades e núcleos de famílias cristãs,
algumas diferenças, desencontros. O texto de Paulo, ele começa com o tema do perdão. Há uma insistência antes de se falar no amor que deve reger e estar presente nas famílias, se trata do perdão, entendendo a família como um lugar de perdão, também de amor, mas acima de tudo um lugar de perdão. O perdão, ele cria uns vínculos e é a forma concreta, como um cimento, como a sutura de todas as relações e experiências de vivência intrafamiliares, é o amor e o perdão, o amor em forma de perdão que vai costurando, tecendo este rosto santificado de uma família. E, finalmente, o texto do Evangelho mostra também alguns elementos de sofrimento anunciados profeticamente por Simeão para Maria, para a característica da história adulta do próprio Jesus, com a ideia de um sinal de contradição, a espada de dor que atravessará o coração de Maria, a profecia também de Ana, sempre sinalizando para que tensões existem, mas o amor triunfou na experiência histórica daquela família. Ao celebrarmos, portanto, a Sagrada Família, somos convidados a olhar para uma experiência de convivência que não foi, em absoluto, uma experiência de ausência de conflitos ou desentendimentos, mas uma experiência, sobretudo, onde o amor foi ele sim triunfante. Para além da força de possíveis desentendimentos, conflitos e tensões, o amor triunfou na família de Nazaré. Imagino então que há um convite para nós a olharmos esta família e permitirmos que também o amor triunfe em nossas casas. Um domingo abençoado para todos.